Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero de verdade que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, me chamo Cisita e esse aqui é meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer uma reflexão que eu acredito que a gente pode mudar e melhorar a nossa realidade, a gente pode moldar, a gente pode mudar, não as pessoas, mas a gente consegue fazer com que as pessoas reflitam, né? Com alguns nossos pensamentos, nossas críticas. E o intuito do meu vídeo é esse, né? Dos meus vídeos aqui no canal. Reflito sobre essas coisas que eu vivi, né? E venho compartilhar aqui junto com vocês, né? E aí se vocês se identificam, aí vocês vão e dão a opinião de vocês também. Mas no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre refutando, né, os cristãos. Vocês sabem que eu não acredito na religião, não sou religiosa e também não acredito em divindades, né? Eu acredito em mim mesmo, em algumas pessoas também, mas eu não acredito em divindades, porque na verdade esse intuito do meu vídeo é para isso, né? É refutando os cristãos, né? A existência de um Deus. É só você olhar para a realidade, né? Para quem acha que existe alguma divindade. Que não existe, na verdade, né? As pessoas elas querem acreditar em algo porque é muito mais fácil para elas. Elas acreditarem em algo porque é muito mais fácil. Porque fazer com que elas fiquem. Até porque essa vontade de acreditar em alguma coisa, essa crença de acreditar em alguma coisa, isso já é do humano. O humano, ele necessita de acreditar nas coisas. Eles querem fazer parte de algum grupo. Eles querem para o conforto deles, né? Eles querem acreditar em algo para o conforto deles. Eles querem acreditar em algo que eles acreditam que é a verdade única e absoluta. Mas eu venho aqui, né? Vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem, não é só apenas um pedido, é uma ordem. E vocês sabem que o que acontece no nosso mundo, principalmente aqui no Brasil, vou falar aqui porque é um lugar onde eu vivo, né? No Brasil, eu sou brasileira. Assim como sou brasileira, eu tenho todo o direito de expor minhas críticas e abrir um canal. Qualquer pessoa também que tiver o direito, também tem o direito de abrir um canal e falar nas suas críticas sobre algo que molda a realidade. E hoje em dia a religião, ela molda a realidade das pessoas, ela influencia muito. E como uma cidadã que tem todos os meus direitos, pagadora de impostos, escrava de um sistema, né? A gente não pode permitir que essas crenças fiquem influenciando pessoas, porque vamos ser sinceros, vamos combinar que os países mais religiosos são os países mais violentos, né? Vocês sabem. E o país Brasil é um dos países mais religiosos e um país muito violento. E para que as crenças tanto em divindades, de fanatismo, como você vê nesse país, né? Muito fanatismo, pessoas que acreditam em Deus, e um país muito violento. Será realmente que a religião está mesmo mudando a vida das pessoas para melhor? Ou estão tornando elas mais ignorantes, soberbas, preconceituosas, né? Porque existe uma frase, né? Onde existir religiões, vai existir terrorismo. E isso é mais que um fato. Agora,
O que vou falar aqui no vídeo de hoje é provando a inexistência desse Deus da Bíblia. Sim, qualquer pessoa que tem um cérebro, qualquer pessoa que tiver um cérebro e pensar, ela vai pensar e vai tirar essas conclusões. As pessoas não estão se dando conta do que elas acham. O problema não é a sua fé em crenças. O problema é a sua influência ao ponto de querer influenciar as pessoas, chamarem as pessoas para acreditar e aceitar da goela abaixo. Senão tem alguma divindade que vai te mandar para o inferno. E isso se chama muito amor, né? E quando a religião se envolve ainda mais com política, ou quando se envolve na bancada evangélica, aí fica muito mais difícil. Aí fica muito mais difícil, aí vai e entra, né, a ignorância, aí traz o fanatismo, aí traz a ignorância, o fanatismo, o ódio, né, porque você pegar, ter sua crença e querer que elas colocar no governo lá, na política, que para defender suas éticas e bons costumes, que eu sou super a favor, tá, gente? Governadores, prefeitos, presidentes, eu sou muito a favor de vocês, as igrejas, pagarem impostos, que é mais do que um direito deles. E como cidadão, né? Deve ser por isso que tu não abre tanta igreja. Mas vou provar a inexistência dessa divindade chamada Deus da Bíblia, né? Eu vou dar duas conclusões aqui para vocês, duas ideias para vocês pensarem e questionarem, para vocês verem que eu tenho razão no que eu estou falando. A primeira é uma prova que essa inexistência desse Deus da Bíblia não existe, você pode, não vou mostrar, não vou pedir para vocês pesquisarem, mas esse Deus da Bíblia, ele é um fruto da mitologia chamada Zeus. E Zeus é o Deus de todos os deuses, né? Dos trovões e tudo mais. E esse Zeus é uma palavra que é mitológica, é um Deus mitológico, né? E aí eles tiraram o Z e colocaram o D, né? Mas é o mesmo Deus, só mudou apenas o nome. E você pode ter e se você acredita em Jesus, se você acredita em Deus, lembre-se que você está acreditando no mesmo Jesus dos hinduístas, do budismo, do budismo, do islamismo, de outras e demais religiões que existem, milhares de outras religiões. Por quê? Se você acredita no Deus da Bíblia, você está acreditando em Mitra, você está acreditando em Horus, você está acreditando em Zeus, você está acreditando em Dionísio, você está acreditando em Ra, você está acreditando em Ashera, você está acreditando em Yahweh, você está acreditando em Yeshua, você está acreditando em Jesus, você está acreditando em todas essas divindades, que é com palavras diferentes, só que algumas vieram mais primeiro, que foram Zeus e Mitra, Dionísio e Ra. Foi um deus mais cultuado e adorado, muito mais antigo do que o Deus de Jesus, né? Que são deuses solares, que ele já acreditava e adorava, fazia cultos rituais através de Deus. Agora, se você acredita nesses, lembre-se que você não está acreditando só apenas depositando sua fé em Jesus, você está acreditando em todos os deuses de todas as outras religiões, tá? Então, logo você
se você é ateu, se você acredita só apenas em Jesus, logo você é ateu para hinduísta, você acha que é ateu para hinduísta, para outras religiões, só que você, na verdade, você está acreditando em todas as religiões. Você está acreditando em todas as religiões, entendeu? Mesmo você dizendo que é contra. Eu sou contra a Umbanda, vocês que têm intolerância religiosa com a Umbanda. Vocês que têm intolerância com a Umbanda, você está acreditando no mesmo Deus da Umbanda. Com o mesmo arquetipo, né? Arquetipo que as pessoas se identificam e seguem e acreditam. E fica usando como um modo de vida, né? O que elas mais se identificam, elas seguem, elas acreditam. Mas nós vivemos numa sociedade que as pessoas, elas seguem e acreditam no que as outras pessoas, demais pessoas acreditam, né? É aquele Maria vai com as outras. E acaba que uma mentira, de tanto ser contada, de tanto ser pregada, de tanto ser uma mentira, um evangelho, de tanto ser pregado, ela acaba sendo uma verdade, né? De tanto a mentira ser pregada. E isso que aconteceu, né? Apesar que nós vemos que tem várias teorias aí dizendo que tem o Big Bang, tem outras teorias, né? Mas essas teorias são apenas teorias, né? A gente não sabe, né? A gente não tem verdade única e verdadeira absoluta. Como muitos religiosos, as religiões, as divindades que as pessoas acreditam querem contar a verdade absoluta e quer que você acredite, sendo que não existe a verdade única e verdadeira absoluta, existe a verdade e a mentira. Até para a verdade existir, precisa da mentira. Então você não pode ignorar a mentira. E essas crenças que nós acreditamos que é a verdade absoluta, às vezes não é a verdade absoluta. E outra coisa, por isso que eu peço para vocês, vocês se questionarem, não terem acreditar aqui tanta verdade absoluta. Uma religião que eu posso falar que é uma religião muito assim, que faz muito sentido, que é muito antiga, é a religião do hermetismo, que é a religião da dualidade, do yin yang, da religião do bem e do mal, que é uma religião que faz muito sentido hoje em dia, mas não quer dizer que é uma divindade, deve ser adorada, mas é algo que nós temos dentro de nós, algo que explica o humano que nós somos humanos e é metade de animais. E por isso que nós queremos buscar algo que seja divino, algo iluminismo, que nos ilumina, ou que nos tire, nos limpe, ou nos torne santo ou puro. Porque a religião, ela faz isso, né? Ela quer que você acredite nessas coisas para você se tornar dessa forma, mas não, você não vai se tornar nunca dessa forma, do que se inspirar, se espelhar em um arquetipo que você quer ser, sendo porque ninguém consegue. Os antigos já se adoravam o sol como um deus, o sol como Deus. E o arquetipo sol era Jesus, porque era o que iluminava os caminhos e dava vida. E pra você, eu tava andando reparando, e é bem verdade mesmo. Aqui no sol do Nordeste, onde eu moro, aqui o sol é muito quente. E quando morre, morre lá ali nas nuvens, é uma tristeza, né? Porque chega às trevas. E é algo que ninguém queria que chegasse às trevas. As pessoas queriam andar na luz. E as pessoas naquela época tinham medo das trevas, né? Por isso que elas gostavam da luz. Agora, eu fico imaginando, eles dependiam do sol para tudo. Eles não tinham explicação científica como as coisas aconteciam. E eles achavam que o sol era algum deus que esteja empurrando aquele sol ali para poder dar poder de vida para eles, né? E o sol, ninguém consegue colocar a cara no sol, gente.
Ninguém segue Jesus realmente de verdade e nem 100%. Essas pessoas que dizem que tem Jesus dentro delas e que elas seguem o Evangelho de Jesus ou a Bíblia, elas não seguem 100%, elas são hipócritas. Porque se você olhar para o sol, colocar a cara no sol, você não vai aguentar ficar nem um minuto na cara no sol. Primeiro que se você ficar um minuto, você pode até ficar, mas vai ficar com a dor na vista. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai ficar com dor na vista e vai ficar cego. Logo você não vai enxergar mais, né? De tanto você olhar para o céu, você vai ficar cego. Pronto, aí, então ninguém consegue olhar para a cruz, ninguém consegue olhar para Jesus, ninguém consegue seguir essas coisas, né? As pessoas tentam ser puras, elas tentam viver uma vida de hipocrisia, de uma divindade que elas não conseguem. E se fosse no meu caso, eu não tentaria não, eu logo abandonaria logo de uma vez, porque e aceitava o humano que eu sou, porque ninguém é especial e as pessoas querem se tornar especiais. As pessoas querem se tornar especiais e limpas. É uma falta de crença mesmo, de querer acreditar em algo que seja especial, que esteja controlando elas ou que alguma divindade venha ter trazido elas para algum lugar, para cá. Agora, primeiro ponto que eu vou contar aqui para vocês é para provar que a inexistência desse Deus da Bíblia. O primeiro versículo é falando Deus, o humano é feito em imagem e semelhança de um Deus. Se você pegar esse versículo, Deus criou o homem em imagem e semelhança, então logo esse Deus ele é humano. Logo, se ele é humano, ele tem carne, logo ele pensa, então ele não é humano, não é Deus. Porque Deus não pensa. Um Deus de verdade, ele não pensa. Se ele pensa, se ele criou o humano em imagem e semelhança dele, então logo ele é humano. Logo ele é limitado, logo ele tem pecado, igual a gente. Logo ele peca, logo ele tem a natureza humana, ele tem necessidades, logo ele bebe água, logo ele tem mão, logo ele pensa. Então ele não é Deus, porque se ele pensa, se ele faz acepção de pessoas, como muitos religiosos pregam, falando, Deus escolhe pessoas, ou Deus não faz exceção de pessoas, mas faz sim. Porque quando acontece algum acidente e alguém sobrevive no acidente, se uma pessoa sobreviver num acidente, eles vão dizer que foi graças a Deus, porque foi Deus que fez o milagre. Deus parou no tempo, na galáxia toda, parou o sol, parou tudo, para poder só apenas ali proteger e salvar aquela vida. E os demais outros desastres que acontecem no mundo, o planeta inteiro, ele abandona ajudar, abandona salvar, abandona fazer um milagre, enfim, ou ter uma intervenção divina. Então, logo se ele pensa, logo se ele faz exceção de pessoas, logo ele não é Deus, né? Porque um Deus tem que fazer da sua bondade, 100% bondade, se ele é totalmente 100% bom, ele tem que fazer o bem para todos aqueles que necessitam, independente de onde ele estiver. Não é verdade? E também essa história aí, né, que eles falam, que eu também escutei muito, né, falando que Deus, ele revela só para quem tem intimidade com Deus. E porque ele não revelou, né? Ele tanto que está dentro das igrejas, orando, pessoas falando com ele, sendo adorado o tempo todo para ele, né? E ele não faz nenhuma revelação para poder revelar algo que esteja prestes a acontecer de uma notícia ou de uma criminalidade ou de um assassinato, enfim, de alguma coisa assim, uma tragédia bem natural também, né? E ele não avisa. Então você percebe nessas realidades, algumas aqui opções que eu falei para vocês, que com certeza ele não existe por causa dessas opções. Segunda opção
né? A segunda opção, que é um fato que prova que a Deus da Bíblia não existe, é o dele ser onisciente, onipotente e onipresente. Então, logo se ele pensa, logo se ele fala, logo se ele é humano e tem necessidade, logo ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, logo ele já sabia de tudo, logo ele já sabe o fim, sabe o começo, ele sabe todas as coisas. Então, qual é o motivo, o motivo dele mandar as pessoas para o inferno, sabendo, ou julgando elas, sabendo, ele mesmo sabendo que quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Ou se o homossexual é homossexual, se ele criou aquele homossexual para ser homossexual, com aqueles gostos, com aquelas ideias na cabeça de gostar de homossexual, então logo ele implantou a natureza naquele homossexual. Logo, se ele implantou a natureza naquele homossexual, ele criou aquele homossexual com aquela vontade de ter desejo por outro homem, ou a mulher que tenha desejo por outra mulher. Logo, se ele criou, logo ele diz: eu criei o humano na minha imagem e semelhança, logo ele também tem esses desejos, porque ele não vai criar algo que ele não é. Se ele é, ele não vai criar algo que ele não seja. Então, se ele criou algo do jeito que ele é, que é hoje em dia, então ele realmente é o que ele criou, né? É como um pai com seu filho. Sempre o filho vai ter os traços do pai, de quem ele criou, né? Então, é isso. Agora, nós estamos vivendo em uma sociedade de pessoas com filhos que estão revoltados com um pai ausente, um pai ausente, né? Um pai ausente que ele pegou, criou, colocou no mundo, nesse mundo aqui, desse pó dessa terra, e deixou aí, ó, se matem aí, briguem aí, pegue, fique com preconceito contra as pessoas, julgue outras pessoas, sejam melhores do que outras pessoas, abre igreja, engane as pessoas para dizer que dízimo é dinheiro, que pastor evangélico, que vai existir um paraíso, que vai existir um inferno te esperando. Ele criou tudo isso aqui, tudo, o bem e o mal, a Wang Yang, né? Para poder deixou aí os seus filhos revoltados aí, praticando aí essa maldade, acreditando nele, no pai, que uns filhos que são rebeldes, hipócritas, que não vivem o evangelho deles, mas também quer que ele volte, mas ele nunca vai voltar porque ele não existe. Mas aí os filhos estão aí revoltados, querendo um pai que não quer voltar e deixa seu filho aí morrendo de fome, uns morrendo de fome, outros morrerem em guerras santas, mulheres sendo predejadas até a morte, homens sendo homossexuais. Ele deixa todo mundo assim, sofrendo, uns morrendo de catástrofe, de acidentes naturais, e ele deixa assim. E ele que escolhe no seu livre-arbítrio, aonde ele está, para quem ele vai ajudar, sabendo que ele já sabe o fim das coisas. Então, se esse roteiro todo, dessa vida toda, que já está escrito no roteiro dele, você já sabe tudo, então, se eu, que não tenho poder de mudar esse roteiro, esse plano, esse propósito dele, então, para que oração, para que adoração, para que arrependimento, para que adoração, para que jejum, para que Santa Ceia, para que ir para a igreja, para que acreditar em Jesus, se batizar, para que tudo isso? Se ele já sabe de tudo. E ele sabe de tudo, então para quê? Para que mesmo?
Tem que provar para quem? Para pastor? Para quem? Para governo? Para quem mesmo, né? Então, essa é a única, ou segunda prova que esse Deus da Bíblia não existe. Por causa disso. Que ele é fruto de uma mente humana que criou ele, de carne. Esse Deus da Bíblia, ele é um Deus de carne. É um Deus humano, que foi criação humana. Um Deus criação humana, 100% humana. Não foi Deus, não foi uma criação divina, não foi uma criação sobrenatural. Foi uma criação humana, que vive na mente humana, de um arquetipo, que as pessoas que se identificam na sociedade, que molda a realidade, que influencia pessoas. Mas as pessoas não sabem o mal que está sendo acreditar nessas divindades. Por quê? Porque elas estão praticando, elas sempre estão atualizando essa divindade. Elas sempre estão atualizando a Bíblia. A Bíblia, ela já foi manipulada já há muito tempo atrás, 2000 anos atrás. E hoje em dia eles manipulam muito mais. Eles fazem exegese, eles contam mentiras. E eles estão vivendo um evangelho de hipocrisia. Um evangelho da carne. E está sendo muito ridículo isso. Se eu vou falar uma coisa para vocês, se eu fosse cristã, se eu acreditasse ainda nessas coisas, nessas fantasias, eu teria muita vergonha. Eu teria muita vergonha na minha cara. Eu teria vergonha de viver uma vida hipócrita, entendeu? De hipocrisia, pregar o que você não vive e por cima tá com a palavra Jesus na boca o tempo todo, pra cima e pra baixo, na roupa da igreja, não vai pra igreja, com a Bíblia debaixo do braço, porque lá na cadeia é o que mais existe, é cristão. E inclusive os seus pais, as mães estão na frente das cadeias chorando por causa dos seus filhos. Mas eles graças a eles se arrependem lá na cadeia dos desastres que eles fizeram. Aí eles se arrependem com a Bíblia na mão. Depois eles se soltam. Porque o pai e a mãe paga advogado, paga juiz, né? Pra poder defender eles. Porque meu filho se arrependeu. Meu filho não vai fazer mais isso. Meu filho, ele é um testemunho muito forte. Que vai dar muito para glorificar o nome de Jesus, para glorificar o nome de Deus. Aí o filho vai, se solta, faz tudo de novo, desastre. Pratica assassinatos, abusos, né? E fica esse ciclo vicioso. Então, essa é a prova que... Melhor prova e outra coisa, o que mais me indigna, peraí, gente, me fico indignada é quando uma criança é abusada ou quando uma criança é prestes a ser sequestrada. É isso que mais me indigna, porque um Deus que vê tudo, muitos acreditam na intervenção divina. Diz que Deus está o tempo todo com as crianças e que o inocente passa por isso, né? Aí vão culpar os pais. Mas uma criança, Deus ele curou, salvou o casamento da Maria, mas não curou e não salvou uma criança com câncer ou uma criança que foi ali abusada ou foi sequestrada. Essas provas que você vê que não existe. Só revelações banais, intervenção divinas banais, milagres banais, não milagres realmente, de verdade. Milagres. Pra mim isso aí não é bem milagres, né? Mas esse é o vídeo, gente, de hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu já dei 2 provas aqui, né? Vocês querem mais o que, né? Então, é isso. Deixa a opinião aqui de vocês nos comentários. Vocês aí que me pediram, né? Me pediram pra mim gravar esse vídeo. Eu tive essa ideia de um tempinho e vim trazer aqui pra vocês. Mas é isso, gente. Esse já foi o vídeo de hoje. Vou ficando aqui por aqui. Até os próximos vídeos. Tchau.